Bom dia, Escola Bíblica Dominical, a nossa IBD, bom dia, Ieban, querida e amada, bom dia, pastor Carmen, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa igreja, e vamos para mais um pouquinho do conhecimento da Palavra de Deus. Estamos estudando sobre o Espírito Santo de Deus. Ele nos guiará a toda a verdade, missão e atuação do Espírito Santo. E hoje falaremos um pedacinho, só um pouquinho, sobre a promessa do Espírito Santo. Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, Ele nos fez, Ele falou com seus discípulos e prometeu o Espírito Santo a nós, aquele que crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, como Deus, como Filho que o Pai enviou. Então vamos ver um pouquinho sobre o Espírito Santo de Deus. A ação do Espírito Santo. Quem pensa que o Espírito Santo, quem pensou, chegou a pensar, o Espírito Santo é só no Novo Testamento. Não, o Espírito Santo de Deus nós vimos que sempre atuou antes que o mundo fosse mundo, antes que o mundo existisse. O Espírito Santo de Deus sempre existiu porque Ele é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. E lá no Gênesis nós podemos ver uma citação sobre o Espírito Santo, que ele pairava por cima das águas, o Espírito Santo, né, de Deus, aquele que age, aquele que é ação. Que gostoso! E Joel, ele fala sobre o Espírito Santo, Atos também, e João, o Evangelho de João. Joel, ele fala que no futuro os filhos, terão visão que o Espírito Santo estaria agindo na vida dos filhos de Deus. E grandes coisas as pessoas iriam ver naquela época, quando Joel profetizou, quando Joel falou sobre o Espírito Santo de Deus. Os jovens terão sonhos, terão visões, porque eu enviarei o Espírito Santo, isso em Joel. João, capítulo 14, Jesus fala sobre o Espírito Santo de Deus. E Atos dos Apóstolos também iremos ver o dia de Pentecostes. É muito gostoso aprender um pouquinho sobre a ação do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo é Deus. Que gostoso aprender um pouquinho mais sobre ele. A promessa. Os discípulos de Jesus estavam... meus irmãos, deixa eu voltar uma citação, um comentário. No Antigo Testamento, como as pessoas, alguns pensavam que o Espírito Santo agia na vida dos filhos de Deus, naqueles que criam, os profetas, agiam e depois os abandonava. Pronto, só agia ali e nunca mais. Nada disso. O Espírito Santo é a verdade. O Espírito Santo é Deus. Ele agiu na vida dos seus servos no passado e agia de forma maravilhosa, de forma contínua, sem cessar. Ele dava poder aos seus servos. Lembro agora, acho que eu já citei, de Sansão, quando Sansão se via em perigo, em apuros, Deus fortalecia Sansão. E também quantas vezes para Eliseu, para Elias, para os seus profetas, para os seus servos, ali no passado. Então o Senhor sempre agiu, o Espírito Santo de Deus sempre agiu e nunca abandonou os seus servos. Não era assim, agia um pouquinho. Davi, quando Davi cantou, dançou, pulou, comemorou, quando ele conquistou a arca, o Espírito Santo agia na vida de Davi. Agora vamos lá para frente, vamos para o Novo Testamento, a ação do Espírito Santo. Lembrando Davi, inspirado por Deus, escrevendo os salmos, os cânticos lindos. O povo de Deus escrevendo, sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escrevendo a palavra de Deus, sendo inspirado por Deus, através do Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo. Agora vamos lá no Novo Testamento. Jesus estava quase partindo para onde? Para o Pai, para o céu.
E ele percebeu que os seus discípulos estavam aflitos, tristes, desanimados, principalmente Tomé, Felipe. Então, Tomé, Felipe, tem mais um discípulo. Então, eles estavam todos ali, apreensivos, tristes. E Tomé falou para Jesus, antes disse para eles que ele iria para o céu preparar lugar, para que preparar lugar, quartos, né? Para que onde quer que ele estivesse, os discípulos estariam com ele. E se ele não fosse preparar, ele não poderia voltar. Então ele iria preparar lugar para que ele voltar e depois levar os seus discípulos, levar a nós, os seus filhos, o seu povo. Mas ele precisava subir, ele precisava ir para o Pai. Então Tomé fala: Senhor, mas para onde o Senhor vai? Para onde? Que caminho? Vai para o Pai? Então Jesus ele responde que para onde ele vai para o Pai. E o caminho para o Pai, que caminho era esse? Tomé pergunta: que caminho? Eu vou para o Pai, mas que caminho? Mostre-nos o caminho. Que caminho? Como que você vai para o Pai? Por onde? Por qual caminho? E Jesus responde em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, a não ser por mim. Então, Jesus já respondendo, dando mostras que ele estava indo para o Pai. Mas os discípulos ainda não estavam entendendo que Jesus era o Pai. Então Jesus fala, e quando ele fala o Pai, aí outro discípulo fala, não Tomé, mas agora Felipe fala: mostre-nos o Pai. Mostre-nos o Pai. E Jesus fala, ele fica até triste, ele fala: poxa vida, Felipe, eu estou há tanto tempo com vocês e você ainda pedindo para mostrar o Pai. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Então as obras que eu fiz, que eu faço, os milagres, tudo porque o Pai me concedeu. Então eles estavam assim, todos ainda tristes, com medo, preocupados, em dúvida. Então Jesus explica que ele vai para o Pai e que eles, se crescem nele, se vissem nele como Pai, como o próprio Deus, eles fariam obras maiores, e tudo que eles pedissem para ele, Jesus iria fazer para ele, para que ele fosse glorificado no Pai. É muito linda essa passagem de João, o Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 15. No 15, Jesus fala: eu sou a videira verdadeira. Então, e Jesus ali consolando. Então, para consolar, para deixar bem claro, então, Jesus fala que enviará, que não os deixará órfãos, que não os deixará só promessa. Hoje estamos falando sobre a promessa, né? E essa promessa é Jesus quem fez, Jesus quem nos faz. Então, fechando esse momento com os discípulos, Jesus fala: eu vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês sozinhos, vocês órfãos, porque Jesus, o tempo desses 3 anos, eram ali, todos eles juntos. Então Jesus fala que não iria deixá-los sós, órfãos. E então Jesus fala que iria enviar o Consolador, aquele que iria, o Consolador, o Ajudador, o Auxiliador, aquele que estaria com eles, iria ensinar tudo para eles. Tudo que Jesus havia ensinado aos seus discípulos, o Espírito Santo de Deus iria ensinar, até lembrar do que Jesus havia falado. E Jesus fala: o Espírito Santo que eu enviarei a vocês era o próprio Jesus com eles. Jesus não iria mais abandoná-los, porque Jesus estaria com eles diretamente. O Espírito Santo de Deus é o próprio Pai, é o próprio Filho, o Espírito Santo é Deus. Então Jesus não iria abandoná-los, porque o Espírito Santo, Jesus iria para o Pai, mas iria enviar o Espírito Santo, que iria estar com eles constantemente. Eles não iriam ver mais Jesus, mas o Espírito Santo estaria nos discípulos, estaria como está, graças a Deus, pela graça e poder de Deus em nós. Então, Jesus não iria deixá-los sós, porque ele estaria com ele, o Espírito Santo de Deus estaria com eles. Entenderam, meus irmãos? A promessa, o Espírito Santo de Deus estaria com eles. E como isso aconteceu
Aí, vamos ver rapidinho o dia de Pentecostes, lá em Atos, já vamos para Atos, quando a descida do Espírito Santo, que dia glorioso, que dia poderoso, e ali o Espírito Santo de Deus se manifestou ao povo de Deus, e aqueles que creram, que estavam ali, receberam o Espírito Santo de Deus. E como assim, Natália? Ali, naquele lugar onde os discípulos estavam reunidos, eu vou ler para os irmãos, haviam povos, haviam pessoas da Galileia, de vários lugares do mundo. E olha que coisa mais linda, eu vou ler para os irmãos. Deixa eu achar aqui, eu estou ainda em João, mas agora eu vou vamos para Atos. Atos, vamos ler aqui. Olha só, meus irmãos, a descida do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo. Eu vou ler para vocês entenderem rapidinho. Olha só que gostoso. Atos capítulo 2, a partir do versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos, índios de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Párfia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma. Uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Entenderam, meus irmãos? Todos estavam admirados, sem saber o que pensar, e perguntavam uns aos outros. Então, meus irmãos, vejam que coisa linda, a ação do Espírito Santo, o Evangelho sendo proclamado, o Evangelho sendo ensinado, e cada um entendendo na sua própria língua o poder de Deus, o amor de Deus pelo mundo, o Evangelho, a salvação, o Salvador. Não veio somente para os judeus. Aqui no dia de Pentecostes ficou tão claro. O Senhor para o mundo inteiro, para todas as nações, de todas as línguas e nações, o Espírito Santo agindo na vida, a promessa que ele veio para confortar, para ensinar, para fazer entender as verdades de Deus para nós. E quais são essas verdades? Que existe o único Deus, Senhor e Salvador, o Senhor Jesus que veio ao mundo. Aí Pedro, vou encerrar, meus irmãos. Aí Pedro, vamos voltar, vamos agora para Atos, vou adiantar um pouquinho, lá para Atos capítulo 2, não mais versículo 4 que eu li, mas versículo 38, a ação do Espírito Santo no mundo, na igreja, na minha e na sua vida. Olha o que Pedro explicou para eles que estavam ali admirados. Então Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo, pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar.
Então, a promessa do Espírito Santo para aqueles que creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador é para você, para a sua esposa, para o seu esposo, para a sua família, para os seus filhos. Temos que proclamar para que todos creiam e venham ao arrependimento e também à conversão do Senhor Jesus Cristo. E aí o Espírito Santo de Deus vem habitar em nossas vidas e nossos corações. E até hoje o Espírito Santo é Deus que veio habitar em nós. Então nós não fomos abandonados. Jesus Cristo, Ele vive no nosso coração. Ele é Deus, porque o Espírito Santo de Deus está conosco. Jesus em nós. Que bênção, né, meus irmãos? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é o único Deus, o Deus eterno, o Deus que veio ao mundo em forma de homem e deu a sua vida por nós. Morreu e ressuscitou e não nos deixou. Veio habitar entre nós. Espírito Santo de Deus, a promessa que Ele viria, estaria conosco e veio. Deus abençoe você, sua família, nosso irmão, e que possamos prosseguir entendendo, conhecendo um pouquinho mais da ação de Deus em nossa vida através do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Um beijo grande para vocês.